Capítulo 10. Intimidade com o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é uma das pessoas mais ignoradas na igreja. Agora chegamos à seção do livro que anseio discutir, como o Senhor realmente se aproxima de nós. Antes de mais nada, deixe-me reiterar, Ele anseia por você com mais intensidade do que você por Ele. Lembre-se das palavras de Moisés, porque Ele é um Deus apaixonado pelo seu relacionamento com você, Êxodo 34:14. Recentemente, enquanto orava profundamente, antes de compreender totalmente o que estava dizendo, clamei: Senhor, se não posso ter comunhão íntima com você aqui nesta terra, por favor, leve-me para casa, no céu, contigo. Meus joelhos tremeram um pouco enquanto minhas palavras saíam do meu coração. Eu sabia que estava falando sério, mas quase imediatamente minha mente gritou: o que você acabou de pedir? Meu senso de raciocínio questionou se eu deveria solicitar tais coisas. Algumas horas depois, peguei um avião para Phoenix, Arizona, sentei em meu assento, peguei minha Bíblia da pasta e simplesmente abri. O primeiro verso com o qual meus olhos entraram em contato com a leitura a seguir. Ó Senhor, minha rocha, não fique em silêncio comigo, a fim de que, se você estiver em silêncio para mim, eu me torno como aqueles que descem a cova. Salmos 28:1. Eu quase pulei da minha cadeira. Quais eram as chances de meus olhos coincidentemente caírem nesta escritura? Tratava exatamente do que eu havia questionado algumas horas antes. Eu sabia que era uma palavra de Deus, porque meu coração estava disparado. Davi diz que não estamos em melhor situação do que um pecador indo para o inferno, se Deus não falar conosco. Eu carrego a Nova Tradução Viva comigo, então eu pesquisei e ela correspondeu ao que eu havia orado naquela manhã. Diz: pois, se você ficar em silêncio, posso muito bem desistir e morrer. Foi exatamente isso que eu gritei. Por mais que eu tenha lido esse versículo, nunca o tinha visto sob essa luz antes. Imediatamente eu soube que não tinha orado contra a vontade de Deus, mas pelo Espírito Santo. Isso novamente me afirmou que Deus não quer ficar em silêncio conosco. Antes, Ele deseja sinceramente comunicar-se conosco. Uma das minhas escrituras favoritas contém estas palavras escritas por Davi. Meu coração ouviu você dizer: venha e converse comigo. E meu coração responde: Senhor, estou chegando. Salmos 27:8. Você pode ouvir o desejo do coração de Deus? Ele está convidando cada um de nós, dizendo: aproxime-se, quero ter comunhão com você, para compartilhar meu coração e mostrar-lhe coisas grandes e poderosas que você não conhece. Isso deve descrever a vida de cada crente. Aproxime-se de Deus, e se o fizermos, Ele garante: Ele se aproximará de você. Nós determinamos o nível de nossa intimidade, não Ele. Ele já abriu a porta que leva aos seus aposentos privados. Ele está esperando, nos chamando para vir. Cabe a nós responder, e quanto mais perto estivermos, mais Ele revela a si mesmo e seus desejos. Mais uma vez, olhe para as palavras de Tiago antes deste grande convite. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Tiago 4:5. Ele anseia por nós, mas com ciúme. Nos últimos capítulos, vimos que Ele não nos compartilha dos desejos cobiçosos deste mundo. Por isso Tiago diz: você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Isso não é diferente de uma esposa dizendo ao marido infiel: você não pode me ter junto com sua amante, então escolha. Se você a escolher, você me rejeitou e eu estou indo embora. O Senhor não é diferente. Ele não vai nos compartilhar com o mundo. Ele deve ser a paixão de nossos corações ou Ele não se revelará a nós. O Espírito que habita em nós anseia. Anteriormente, discutimos extensivamente seu anseio por nós, mas agora precisamos nos concentrar na palavra Espírito. É muito significativo que as Escrituras registrem: o Espírito que habita em nós anseia. Observe que não diz: Jesus que habita em nós anseia. Jesus não está aqui na terra. Ele está sentado à direita da majestade nas alturas, está lá há quase 2000 anos. No dia em que Jesus partiu, os anjos falaram as palavras aos seus discípulos. Homens da Galileia, eles disseram: por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tirado de você para o céu, voltará da mesma maneira que você o viu ir para o céu. Atos 1:11. Ele foi fisicamente capturado por uma nuvem, fora da vista deles, e nos foi prometido que ele retornará da mesma maneira. Agora, não me interpretem mal, nosso maravilhoso Salvador Jesus anseia por nós, mas aquele que está entre nós logo após sua partida é o Espírito Santo, e ele é a pessoa específica da Trindade identificada neste versículo. No entanto, ele é de muitas maneiras esquecido por aqueles que invocam o nome de Jesus.
Na verdade, acredito que o Espírito Santo é uma das pessoas mais ignoradas na igreja. Pense nisso. Quantas vezes você dirige 20 minutos com alguém em seu carro e não diz uma palavra a essa pessoa durante todo o trajeto? Mas com que frequência fazemos isso com ele? Contemplamos nosso dia, ou ouvimos música cristã, ou estações de rádio enquanto dirigimos e muitas vezes nem reconhecemos sua companhia. Deixamos de reconhecer sua companhia em casa, no escritório e nos incontáveis outros lugares que ocupam nosso tempo. No entanto, se questionados, certamente reconheceremos sua existência e sua morada em nossos corações. Nossa imagem do Espírito Santo. Uma das razões para a falta de reconhecimento de sua presença e companhia é a nossa imagem do Espírito Santo. É mística por causa da maneira como escrevemos e pregamos sobre ele. Na verdade, se eu tivesse $1 por cada vez que ouvisse o Espírito de Deus ser referido como isto, eu seria financeiramente rico. Infelizmente, por muitos ele é visto como uma entidade sagrada, ao invés de aquele que é o Santíssimo, e deseja ser seu amigo mais próximo. Se meditássemos apenas nas Escrituras, saberíamos que ele tem uma mente, Romanos 8:27, bem como uma vontade, 1 Coríntios 12:11, e emoções que são descritas por seu amor por nós, Romanos 15:30. Ele fala, Hebreus 3:7. Na verdade, ele o faz claramente, 1 Timóteo 4:1. Ele ensina, 1 Coríntios 2:13, pode ser entristecido, Efésios 4:30, insultado, Hebreus 10:29, e podem tentar mentir para ele, assim como qualquer outro ser humano. Nossa primeira impressão dele geralmente é a imagem de uma pomba. Mas por que ele é retratado como uma pomba? Ele nunca se manifestou como uma pomba. Em todos os 4 evangelhos, está registrado que João Batista viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, como uma pomba, Mateus 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, João 1:32. Isso não o torna uma pomba. Já ouvi declarações feitas sobre homens e mulheres como, ela correu como o vento, ou, ele é forte como um boi. Isso não torna aquela mulher vento, ou homem um animal de 4 patas. Eles são seres humanos. Alguém pode dizer, sim, mas o apóstolo João viu o Espírito Santo como lâmpadas de fogo, quando ele contemplou o trono de Deus. Sim, isso é verdade, pois ele escreveu, bem em frente ao seu trono havia 7 lâmpadas acesas, representando os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4:5. Mas este mesmo João também escreveu, e olhei, e eis, no meio dos anciãos, estava um cordeiro como se tivesse sido morto. Então os anciãos e outros na sala do trono cantaram para o cordeiro, você é digno de pegar o livro e abrir seus selos, porque tu foste morto, e nos redimiste para Deus pelo teu sangue de cada tribo, língua, povo e nação. Ver Apocalipse 5:6-9. É bastante claro que ele está falando de Jesus, mas nossa percepção dele não é um animal. Certamente sabemos que Jesus é uma pessoa à imagem de quem fomos criados. Não fomos criados à imagem de um animal. O Espírito Santo é uma pessoa e fomos criados à sua imagem. Oh sim, à sua imagem. Lemos em Gênesis, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Não diz, farei o homem à minha imagem. Não, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o homem em uníssono. Estamos muito cientes do papel do Pai e do Filho na criação, mas as Escrituras também afirmam claramente, o Espírito de Deus me fez, Jó 33:4, e novamente envia o teu Espírito, eles são criados. Salmo 104:30. Então, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, o Espírito Santo certamente foi incluído. Somos criados à imagem do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, não um vento místico ou um pássaro voador. Como Maria poderia estar impregnada do Espírito Santo se não fossemos criados à sua imagem? No entanto, as Escrituras registram, mas, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida do Espírito Santo. Mateus 1:18. Mais tarde, o anjo do Senhor disse a José, o que nela se concebe procede do Espírito Santo. Mateus 1:20. Se o Espírito Santo era uma coisa, ou, isto, como um homem poderia ser formado em Maria? Ela foi impregnada pelo Espírito de Deus. São necessários 2 seres da mesma imagem para criar uma prole normal. Espero que você esteja vendo que o Espírito Santo é uma pessoa, na verdade uma pessoa maravilhosa. Por esta razão, Paulo diz aos crentes, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Um homem. 2 Coríntios 13:14. Observe que ele diz, a comunhão do Espírito Santo seja com você. Por anos, estudei essa palavra, comunhão,
porque conhecer a Deus intimamente é minha paixão. Eu pesquisei em todos os dicionários de grego que consegui encontrar. A seguir estão algumas das principais palavras de definição: comunhão, compartilhando juntos ou relações sociais, parceria ou participação mútua, estreita associação mútua, intimidade. Existem outras palavras usadas para definir comunhão, mas elas se assemelham muito a pelo menos uma das definições listadas acima, então eu escolhi essas. Vamos olhar para cada uma separadamente e meditar sobre elas. Comunhão. A primeira palavra comunhão é definida no dicionário Webster como companheirismo ou companhia. Também é definido como a qualidade ou estado de ser camarada. Você nunca esperaria encontrar companheiros que evitam interagir uns com os outros. Ambos se mantêm informados sobre o que estão fazendo ou planejam fazer. Eles são camaradas e há comunicação contínua entre eles. Esse relacionamento entre o Espírito Santo e seus servos é exemplificado continuamente no livro de Atos. O que se segue é apenas um exemplo de uma das declarações de Paulo. E agora estou indo para Jerusalém, atraído para lá irresistivelmente pelo Espírito Santo, sem saber o que me espera, exceto que o Espírito Santo me disse cidade após cidade que a prisão e o sofrimento estão à frente. Atos 20, 22 e 23. Você pode ver em suas próprias palavras a comunicação contínua entre Paulo e o Espírito Santo. Eles eram companheiros de vida, viagens e ministério. O mesmo é verdade para cada servo do Senhor no Novo Testamento. Não importa onde fossem, ele estava com eles e se comunicava com eles quando olhavam para ele. Ele era seu companheiro. Filipe, outro discípulo, saiu de uma reunião em toda a cidade e viajou para o deserto, mas não estava sozinho ou sem saber o que fazer, pois o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e alcance esta carruagem. Atos 8, 29. Pedro, no meio de tentar decifrar uma visão difícil, não teve que confiar em seu próprio conhecimento das Escrituras, pois ele ouviu a voz do Espírito dizer: o que Deus purificou você não deve chamar de comum. Em seguida, para direcionar ainda mais, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Levante-se, portanto, desça e vá com eles, sem duvidar de nada, pois eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Você vê a companhia do Espírito Santo com toda a equipe de Paulo nos registros de Lucas. Agora, quando eles passaram pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois de terem vindo para Mísia, eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não os permitiu. Atos 16, 6 e 7. Eu poderia citar vários outros exemplos. No entanto, o que quero dizer é que os servos do Novo Testamento estavam muito cientes da companhia constante do Espírito de Deus com eles. Nunca foi uma ocorrência assustadora ou fora do comum interagir com ele. Eles esperavam o envolvimento dele em suas vidas, assim como esperaríamos o envolvimento de qualquer outra pessoa em nossas vidas, se vivêssemos com elas 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas me perguntam se fico cansado de ficar em quartos de hotel em todas as minhas viagens. Eu respondo: honestamente, nunca me canso deles. Na verdade, já estive em algumas das cidades mais bonitas do mundo, e não tive vontade de passear, porque estou gostando tanto de sua companhia, que não quero perder esse tempo. No passado, antes de realmente entender e experimentar a companhia do Espírito Santo, eu ficava muito infeliz quando estava sozinho. Eu precisava de pessoas ao meu redor constantemente. Agora, sinto saudade de solidão para poder ouvir e falar facilmente com ele. Esta é a paixão dele, comungar com você. Pare um momento, feche os olhos e pense no Espírito Santo como seu companheiro ou camarada, pois a palavra de Deus declara que a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Ou medite sobre isso, que a companhia do Espírito Santo esteja com você. Ou ainda, que a companhia do Espírito Santo esteja com você. Deixe que essas palavras se expandam em seu coração para abrir a porta da intimidade entre você e seu Criador, compartilhando juntos. A segunda definição, compartilhamento ou relação social, descreve a troca de pensamentos ou sentimentos. Os momentos mais ricos que passo com meu círculo íntimo de amigos são quando conversamos e compartilhamos as coisas mais profundas ou íntimas de nossos corações. Nesses momentos, ficamos vulneráveis e compartilhamos coisas que alguém que não nos conhece realmente pode interpretar mal ou zombar. No entanto, sabemos que este não é o caso de nossos amigos mais queridos. Eles não farão nenhum dos dois, pois conhecem nosso coração e não interpretarão mal o que estamos compartilhando. Paulo exemplifica essa relação semelhante com o Espírito Santo quando escreve: na presença de Cristo, falo com absoluta veracidade, não minto, e minha consciência e o Espírito Santo confirmam que o que estou dizendo é verdade. Romanos 9:1.
O Espírito Santo conhecia o coração de Paulo, assim como Paulo conhecia seu coração. Havia uma proximidade que se desenvolveu quando eles compartilhavam seus pensamentos e sentimentos centrais. Novamente, é por isso que o temor do Senhor é tão importante. O Senhor não compartilhará seus pensamentos mais íntimos com aqueles que não os consideram preciosos, assim como não lançaríamos nossas pérolas aos que as perverteriam. Simplificando, nunca compartilharíamos as coisas profundas de nossa vida com aqueles que não têm nosso coração. Deus não é diferente. Um santo do Antigo Testamento clama: você pode pesquisar as coisas profundas de Deus? Jó 11:7. No entanto, por causa da porta aberta para a intimidade com o Espírito Santo que a nova aliança traz, Paulo diz com entusiasmo: mas Deus as revelou a nós por meio do seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Observe que é por meio de seu Espírito. Ele é a pessoa da divindade que compartilha conosco as coisas íntimas ou profundas de Deus. Uau! Isso não te inspira? Portanto, pare novamente, feche os olhos e medite no próprio fato de que o Espírito Santo deseja esse tipo de intimidade com você. Ele deseja mostrar a você seus pensamentos e sentimentos mais profundos e ouvir os seus, pois a palavra de Deus declara que a partilha dos pensamentos e sentimentos do Espírito Santo esteja com você. Parceria. A terceira definição, parceria ou participação conjunta, é belamente exemplificada pelo testemunho dos líderes da igreja primitiva. Eles escreveram em sua carta: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15:28. Eles mostraram distintamente a visão do Espírito Santo, bem como a sua própria. Foi uma participação conjunta na decisão. Eles eram parceiros no trabalho do reino. Isso pode ser espelhado no Antigo Testamento, quando Deus veio a Abraão para discutir seus planos para Sodoma. Abraão teve permissão para apresentar sua perspectiva, e Deus finalizou sua decisão após ouvir o conselho de Abraão. Isso também é visto algumas vezes com Moisés. O Senhor, em sua ira, estava pronto para destruir os filhos de Israel, e o teria feito se não fosse pelo conselho de Moisés. Ele teve que lembrar a Deus de suas próprias promessas e reputação. Como resultado da contribuição de Moisés, lemos em um relato: então o Senhor mudou de ideia sobre o mal que disse que faria ao seu povo. Êxodo 32:14. Moisés e Abraão eram parceiros de Deus, mas não tinham a comunhão contínua que recebemos hoje sob as disposições da nova aliança. É impressionante quando você pensa nisso. Vemos evidências claras do papel do Espírito Santo como nosso parceiro sênior quando ouvimos as palavras de Paulo, ditas aos líderes de Éfeso: portanto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, entre os quais o Espírito Santo os constituiu supervisores, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20:28. Neste versículo podemos ver distintamente as diferentes pessoas da divindade, mas seu uníssono perfeito. O Espírito Santo é a primeira pessoa mencionada, e ele é aquele que os tornou supervisores. Então, o Pai é mencionado na frase Igreja de Deus e, finalmente, vemos o papel do Filho como se fosse seu próprio sangue que nos comprou. 3 pessoas diferentes, mas um só Deus. Isso é difícil de compreender, mas temos um exemplo natural que ilustra isso minuciosamente. Conhecemos a água como 3 formas diferentes: gelo, líquido e vapor, mas todas em uma única estrutura molecular. Assim, a divindade é 3 pessoas diferentes, mas perfeitamente uma. Mais uma vez, é interessante notar que o Espírito Santo era a pessoa da Trindade que colocou esses líderes em suas posições. Isso também fica claro quando os presbíteros de uma igreja diferente, Antioquia, buscam o Senhor. Enquanto faziam, o Espírito Santo disse: agora separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os chamei. Então oraram e impuseram as mãos sobre estes 2 homens e lemos, portanto, sendo enviados pelo Espírito Santo. Atos 13:2-4. Ele era a pessoa da Trindade trabalhando com esses homens para glorificar a Jesus. A partir desses 2 exemplos, vemos uma parceria definitiva na qual o Espírito Santo é o líder ou sócio sênior. Devo enfatizar isso novamente. É seu desejo que você e eu sejamos colaboradores dele, sim, parceiros. Lemos isso claramente na carta de Paulo aos Coríntios quando ele escreve: porque somos colaboradores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Companheiro significa camarada ou associado. A versão King James torna isso mais claro ao dizer: porque somos co-obreiros de Deus. Uau! Pergunto de novo: que camaradas você conhece que não interagem e trabalham juntos? Reserve mais alguns momentos e pondere sobre o desejo do Espírito Santo de ser seu parceiro sênior, pois a palavra de Deus declara que a parceria do Espírito Santo esteja com você, ou ainda,
Que o Espírito Santo participe juntamente com você em todas as coisas. Estreita associação mútua. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Mais tarde, pensei o quanto esse homem escreveu e pregou sobre a comunhão que desfruta com o Espírito Santo. Então lembrei-me de outras pessoas que aprendi ao longo dos anos, que também enfatizavam e viviam em estreita relação com o Espírito Santo. Mesmo tendo transportado cerca de 100 ministros, havia apenas alguns dos quais me lembrava, e quando os conheci, imediatamente entrei em contato com o Espírito Santo. Uma delas era uma senhora chamada Jane Wilkerson, uma ministra que passou anos em oração de intercessão, e desde então, está com o Senhor. Quando ela subiu no veículo da igreja na primeira vez que a encontrei, minha boca deve ter permanecido aberta de admiração durante todo o trajeto. Tive dificuldade em me concentrar em dirigir. Percebi que estava na presença de uma mulher que não apenas sabia sobre Deus, mas realmente o conhecia intimamente. Ela falou muito sobre o Espírito Santo, e sua presença era evidente e forte todas as vezes que eu estava com ela. Recentemente, falei em uma igreja de 4.000 membros no meio oeste dos Estados Unidos. Eu preguei sobre o Espírito Santo no culto de domingo de manhã e naquela noite, quando voltamos. Eu deveria ter colocado a plataforma por 45 minutos no culto. Bem, eu não peguei o microfone até 2 horas após o culto porque o Espírito Santo tinha outros planos. Ele ministrou a tantos, foi incrível. Finalmente, antes que eu recebesse a plataforma, o pastor, que não é um homem fraco, ele pode fazer supino, até 500 libras, veio até mim em lágrimas, dizendo: John, nos 8 anos que pastoreava esta igreja, nunca senti a presença de Deus tão forte. Eu imediatamente respondi: há uma razão para isso, e é porque falamos sobre o Espírito Santo esta manhã, e sempre que você falar sobre ele, ele se manifestará. Essa estreita associação mútua pode ser vista nos casamentos. Existem alguns ministros que falam frequentemente de suas esposas. Frequentemente, os incluem em suas mensagens ou falam deles durante uma conversa, se não estiverem presentes. Eles estão frequentemente juntos não apenas em privado, mas também aos olhos do público. Então, quando você pensa no ministro, você também pensa em sua esposa. O mesmo é verdade se a esposa for a ministra. Sempre me perguntam sobre Lisa, quando ela não está comigo, quando falo e escrevo sobre ela com frequência. No entanto, existem outros ministros que, embora sejam casados, raramente falam sobre suas esposas e você os vê raramente juntos. Quando você menciona os nomes desses ministros, não pensa imediatamente em suas esposas. O mesmo é verdade para o Espírito Santo. Existem certas crianças que têm uma associação íntima e mútua com o Espírito de Deus. Quando você fala deles, você pensa no Espírito Santo, porque esses homens ou mulheres ministram conscientemente como sócios menores com ele e continuamente o reconhecem, portanto, ele se manifesta em seus ministérios. O resultado é que Jesus recebe mais honra, porque o Espírito de Deus glorifica a Jesus. O Espírito Santo deseja estar em estreita associação mútua com você. Se você o honrar, ele se manifestará, mas se não, será um pouco diferente do ministro que não tem intimidade com a esposa com quem está casado há anos. Não apenas ele e sua esposa ficarão distantes, mas também estarão distantes aos olhos do público. Portanto, pondere o seguinte: que a associação íntima do Espírito Santo esteja com você. Intimidade. A definição final na lista acima é a palavra intimidade. Esta palavra define melhor comunhão, pois resume as 4 categorias anteriores que discutimos. Na verdade, uma das definições do dicionário Webster de comunhão é comunhão íntima ou relacionamento, comunicação. A intimidade só pode ser desenvolvida por meio da comunicação, que é o caminho para uma amizade forte. Uma versão do Novo Testamento diz: a amizade íntima do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bíblia, a mensagem. Novamente, tudo se resume à amizade. Este é o objetivo final da comunhão. O Espírito de Deus deseja ser seu amigo. Ele anseia por sua comunhão. Ele deseja ensinar-lhe o que sabe, e seu conhecimento é infinito. Ele é Deus. Não há nada escondido ou misterioso para ele. Não há conhecimento que ele não possui. Como diz Isaías: quem dirigiu o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o informou? Com quem ele consultou e quem lhe deu entendimento de intimidade? E quem o ensinou no caminho da justiça e ensinou-lhe o conhecimento, e o informou sobre o caminho do entendimento? Isaías 40, 13 e 14. A resposta é: ninguém, porque ele é Deus. Vou repetir de novo: ele é Deus. Sua sabedoria, conhecimento e compreensão são ilimitados, e ele anseia por lhe ensinar o que sabe. Pense nisso. Quando você conhece algo de grande valor, deseja ardentemente compartilhá-lo com as pessoas próximas e amadas. Ele não é diferente.
Ele quer compartilhar com você o que sabe. Você vê o que está disponível para você? Você está perdendo porque não buscou a pessoa da Trindade que reside dentro de você? Você já tentou desenvolver seu relacionamento com Jesus a parte do Espírito Santo? Muitas vezes, muitos na igreja tentam se aproximar de Jesus a parte de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu contemplei isso recentemente e me ocorreu que nos dias do ministério terreno de Jesus, muitas vezes os judeus queriam um relacionamento com Deus separado de Jesus. Eles fizeram declarações como: não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. João 8,41. E nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. João 9:28 e 29. Eles estavam confiantes em seu relacionamento com Deus, que eles realmente não possuíam. A confiança deles vinha do fato de que conheciam sua palavra, as Escrituras, dada por meio de Moisés. Ainda, eles se recusaram a receber da própria palavra feita em carne que estava em seu meio. Mesmo assim, hoje muitos crentes desejam um relacionamento com Jesus à parte do Espírito Santo. No entanto, ele é aquele que está em nosso meio, e ninguém vem a conhecer Jesus além dele. E para complicar ainda mais as coisas, o Espírito de Deus é mais fácil de ignorar do que Jesus foi para os judeus, porque ele não é carne e sangue como Jesus era. Jesus diz: se você realmente me conhecesse, você também conheceria a meu Pai. João 14:7. Jesus estava simplesmente dizendo: o Pai não está aqui, ele está nos céus, mas se você vier a me conhecer, você conhecerá a meu Pai, porque somos um. Bem, o mesmo é verdade para o Espírito Santo. Jesus não está mais aqui, ele está no céu. Mas se você vier a conhecer o Espírito Santo, você conhecerá Jesus porque eles são um. É por isso que ele também é conhecido como o Espírito de Cristo. 1 Pedro 1:11 e Romanos 8:9. Outro igual a mim, pouco antes de deixar os discípulos, Jesus disse-lhes: se você me ama, guarde meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele dará a você outro ajudador, para que fique com você para sempre, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas você o conhece, pois ele mora com você e estará em você. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu virei para você. João 14:15 a 18. Há muito nessas poucas declarações. Em primeiro lugar, observe novamente que Jesus fala sobre obediência: guarda os meus mandamentos, seguido pelas palavras, e eu rogarei ao Pai, e ele o concederá. A companhia do Espírito Santo. Ele relaciona diretamente o recebimento do Espírito Santo com a obediência à sua palavra, daí o temor do Senhor. Pedro afirma isso dizendo: e nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. Atos 5:32. Novamente, observe a parceria: duas testemunhas diferentes foram mencionadas, os discípulos e, em segundo lugar, o Espírito Santo. Pedro diz que Deus dá o Espírito Santo para aqueles que o obedecem. Portanto, novamente, o fundamento da intimidade é o temor do Senhor. Por que não pregamos isso mais prontamente em nossas mensagens? Voltando a João 14, Jesus diz que o Pai dará aos que temem a Deus outro ajudador. Existem duas palavras gregas traduzidas para a nossa palavra em inglês, outra no Novo Testamento. Se os examinarmos, saberemos mais sobre o Espírito Santo. A primeira palavra grega é allos, que significa outro do mesmo tipo. A outra palavra é heteros, que significa outro de um tipo diferente. Um exemplo que ilustraria a diferença dessas palavras é o seguinte: digamos que você peça um pedaço de fruta e eu lhe dê um pêssego. Ao terminar, você pede outra fruta, e eu dou uma maçã. Eu realmente dei a você outro pedaço de fruta, mas um tipo diferente. No entanto, se eu te der outro pêssego, então te dou outra fruta do mesmo tipo. É exatamente igual ao que acabei de lhe dar. Isso explica a diferença entre heteros e allos. A palavra grega que Jesus usa é allos, outra do mesmo tipo. Jesus está dizendo: o Espírito Santo é exatamente como eu. Na verdade, a palavra grega para auxiliador é parakletos. Esta palavra vem de duas palavras diferentes, para que significa ao lado de e kalio, que significa convocar. Portanto, a palavra parakletos significa aquele que é chamado para o lado de outro para ajudá-lo. Esta palavra foi originalmente usada em um tribunal de justiça para denotar um assistente jurídico, advogado de defesa, um advogado. Então, geralmente, aquele que defende a causa de outro, um intercessor ou advogado. Curiosamente, essa palavra é usada apenas uma vez nas epístolas, e foi para identificar Jesus, 1 João 2:1. Assim como Jesus vive para ser nosso advogado ou intercessor, o Espírito Santo também é nosso advogado. Ele é chamado ao lado para nos ajudar.
Jesus está se comunicando aos seus discípulos, exatamente como tenho sido com vocês é como ele será com vocês. Frequentemente ouço as pessoas dizerem: se eu apenas pudesse ter caminhado com Jesus, teria feito tantas perguntas. Bem, eles teriam? O próprio fato de eles fazerem tais declarações apenas revela sua falta de intimidade com o Espírito Santo. Se eles não têm comunhão com o Espírito de Deus, o que os faz pensar que teriam agido de forma diferente com Jesus? Na verdade, Jesus fez esta declaração surpreendente. Mesmo assim, digo a verdade. João 16:7. Antes de completar sua declaração, deixe-me interpor que este prefácio para sua declaração sempre me surpreendeu. Ele caminhou com eles por 3 anos e meio. Ele nunca lhes contou uma mentira ou pensamento enganoso. Tudo o que ele disse a eles nesses anos sempre aconteceu. No entanto, o que ele está prestes a compartilhar com eles é tão estonteante que ele tem que começar com: gente, o que estou prestes a dizer não é uma mentira, mas a verdade. Então vamos continuar a ver esta declaração alucinante. É uma vantagem para você que eu vá embora, pois se eu não for embora, o ajudador não virá até você. Mas se eu partir, vou enviá-lo a você. João 16:7. Uau! Pare e pense sobre essas palavras. Ele diz que é melhor para eles que vá embora. Agora você pode entender por que ele teve que começar esta declaração com: gente, estou dizendo a verdade. Durante o tempo em que esteve com eles, ensinou-lhes as coisas mais profundas do reino que alguém já tinha ouvido. Ele curou seus enfermos, ressuscitou seus mortos, expulsou espíritos atormentadores, pagou suas contas e impostos, e isso foi apenas o começo. No entanto, agora ele está dizendo que é melhor para você que eu vá embora. Por quê? Sua resposta é: se ele partisse, nos enviaria o ajudador. Pense nisso. Se Jesus permanecesse na terra e quiséssemos ter comunhão ou fazer perguntas a ele, teríamos que pegar um avião para Tel Aviv, alugar um carro, dirigir até o interior da Galileia e então encontrá-lo. Isso não seria muito difícil porque haveria milhares ao seu redor. No entanto, você teria que esperar por todos os milhares que estavam lá antes de você partir, antes de poder fazer o seu caminho para o meio onde ele estava. Mas mesmo assim você se atrasaria, porque Pedro é tão franco que domina todas as conversas. Além dele, estão Tiago e João, os filhos do trovão. Eles próprios não estão tão quietos. E há os outros discípulos que estão esperando pela oportunidade de perguntar o que está acontecendo em seus corações. Além de tudo isso, Jesus tem que dormir de 6 a 8 horas por noite, cuidar de suas necessidades pessoais e comer periodicamente. No entanto, a beleza do Espírito Santo que reside dentro de nós é que ele não tem que dormir. Você pode falar com ele a qualquer hora do dia ou da noite, e não precisa esperar que os outros terminem. Você tem sua atenção completa e exclusiva em todos os momentos. Na verdade, 10.000 pessoas podem falar com ele intimamente ao mesmo tempo. Ele tem a capacidade de se comunicar pessoalmente com todos nós que estamos com fome. Mas não para por aí, fica ainda melhor, pois Jesus continua. Há muito mais que eu quero te dizer, mas você não pode suportar agora. Quando o Espírito da Verdade vier, ele o guiará em toda a verdade. Ele não apresentará suas próprias ideias, ele estará contando a você o que ouviu. Ele vai te falar sobre o futuro. Ele me trará glória revelando a você tudo o que receber de mim. Tudo que o Pai tem é meu. É isso que quero dizer quando digo que o Espírito revelará a você tudo o que ele receber de mim. João 16:12-15. Quando o Espírito Santo fala conosco, em essência é Jesus falando conosco, que na verdade é a palavra do Pai para nós. Assim, embora sejam 3 pessoas diferentes, cada uma com sua própria mente, vontade e emoções, ainda assim são absolutamente uma só. Você nunca os achará diferentes e sempre os encontrará um em propósito, plano e execução de vontade. Lembre-se da declaração clara da Escritura: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Deuteronômio 6:4. Os 3 níveis do relacionamento. Na Escritura acima, Jesus disse a seus discípulos que havia muito mais que ele queria revelar a eles, mas eles não podiam suportar. Eles não eram capazes de compreender as coisas mais íntimas de Deus por meio de seus próprios sentidos naturais. Lembre-se, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu a 10 dos discípulos. Tomé não estava presente. Depois de ouvir os outros testemunharem que viram Jesus vivo, Tomé disse: a menos que eu veja em suas mãos a marca das unhas, e coloque meu dedo na marca das unhas e coloque minha mão em seu lado, não acreditarei. João 20:25. Jesus mais tarde apareceu a todos eles. Ele imediatamente disse a Tomé para colocar seu dedo em sua mão, e sua mão no lado de Jesus, e acreditar. Tomé então gritou:
meu Senhor e meu Deus. Jesus então disse algo a Tomé, que eu não entendia por muito tempo. Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Antes eu achava que Jesus era um pouco duro com Tomé, porque ele não lhe deu muita esperança depois que ele já se arrependeu e clamou: meu Senhor e meu Deus. Meu raciocínio estava errado devido à minha ignorância e compreensão incorreta. Mais tarde, o Espírito Santo iluminou o que Jesus estava comunicando. Ele não estava sendo duro com Tomé, ao contrário, ele estava apenas fazendo uma declaração de fato. Jesus estava simplesmente transmitindo que aqueles que o conhecem pelos seus sentidos físicos nunca poderão conhecê-lo na profundidade daqueles que o conhecem pelo seu espírito, portanto, estes últimos são mais abençoados. Veja o apóstolo Paulo. Ele nunca andou com Jesus como Pedro e os outros, ao contrário, ele conheceu Jesus pela revelação do Espírito Santo. Ele escreveu: mas eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado não é segundo o homem, pois eu nem o recebi do homem, nem fui ensinado, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Mas quando aprove a Deus, que me separou do ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse pregá-lo entre os gentios. Não conversei imediatamente com carne e sangue, nem fui até Jerusalém para aqueles que foram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. Gálatas 1:11-17. Com o passar do tempo, Paulo foi capaz de aprofundar um relacionamento com o Senhor que nenhum dos apóstolos originais alcançou. Pedro até fez menção disso por escrito. É assim que nosso amado irmão Paulo escreveu a você com a sabedoria que Deus lhe deu, falando sobre essas coisas em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. 2 Pedro 3:15 e 16. Uau! Pedro caminhou com o próprio Mestre por 3 anos e meio na carne, e Paulo nunca o fez. Mas Paulo está dando uma visão sobre a natureza de Jesus e os caminhos a tal ponto que até mesmo Pedro teve dificuldade em entender. Por quê? Porque mais do que provavelmente Pedro lidava constantemente com as lembranças do que tinha visto e ouvido, e isso o impediu de entrar em uma intimidade mais profunda com Jesus. É por isso que Jesus disse: há muito mais que eu quero dizer a você, mas você não pode suportar agora. Quando o Espírito da Verdade vier, ele o guiará em toda a verdade. Um exemplo fraco disso, por favor, entenda que não é um motivo completo, mas ajudará a lançar luz. Seriam aqueles que se apaixonam pela internet sem nunca se conhecerem pessoalmente. Isso acontece com frequência, e pode facilmente se tornar um amor mais forte do que aqueles que se conhecem pessoalmente. Na verdade, para mostrar como isso pode ser forte, deixe-me mostrar como pode até destruir um casamento. Lembro-me de uma noite, depois de um culto, em que me aproximei de um homem que parecia pesado de coração. Ele tinha 2 bebês nos braços. Preocupado, perguntei: está tudo bem? Ele disse: não, minha esposa me deixou recentemente para fugir com um homem que ela conheceu na internet. Ele então me contou que ela deixou não apenas ele, mas os 6 filhos que tiveram juntos por um homem que ela nunca conhecera pessoalmente. Eles se apaixonaram profundamente pela internet, e foi tão forte que ela deixou até seus próprios filhos. Voltando ao lado positivo, ao longo do tempo observei que aqueles que se apaixonam por um relacionamento à distância às vezes acabam tendo um nível de intimidade mais profundo do que aqueles que continuamente cortejavam pessoalmente. A razão novamente é que eles foram capazes de ir além do físico e se aproximaram em suas almas. Muitas vezes, quando as pessoas se encontram pessoalmente, são dominadas pelos aspectos físicos, e a beleza ou os maneirismos exteriores os cegam para a pessoa verdadeira. Como afirmei no capítulo anterior, assim como existem 3 níveis de comunicação: verbal, ação e coração, também existem 3 níveis de relacionamento, ou de conhecer o outro. O mais baixo é o nível natural ou físico. Infelizmente, esse é o nível que motiva muitos casamentos. Uma vez que o físico perde seu brilho, os dois se tornam mais independentes. Frequentemente, eles se aprofundam em seus esportes, hobbies, ministério e assim por diante, enquanto ela se concentra em compras, amigos, ministério e assim por diante. É muito triste. Em seguida, seria a alma ou personalidade da pessoa. Este é o nível em que Davi e Jonatas estavam fortemente conectados. Lemos: a alma de Jonatas estava ligada à alma de Davi. 1 Samuel 18:1. Ao lamentar sua morte, Davi clamou: estou angustiado por você, meu irmão Jonatas, você tem sido muito agradável comigo. O seu amor por mim foi maravilhoso, superando o amor das mulheres. 2 Samuel 1:26. Davi nunca conheceu Jonatas de forma pervertida, não havia atração física entre os dois,
mas eles estavam conectados em um nível mais profundo do que o físico. E isso foi mostrado por sua declaração de que o amor de Jonatas é melhor do que o de uma mulher. O conhecimento um do outro estava em um nível superior, a alma. Compreender este nível de relacionamento da alma, como sendo mais elevado do que o físico, explica porque as pessoas podem deixar suas famílias por pessoas que conheceram apenas por telefone, carta ou internet. No entanto, o nível mais alto de conhecer alguém é o nível espiritual. É por isso que Paulo diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas, íntimas de Deus. Pois quem entre os homens conhece os pensamentos de um homem, exceto o espírito do homem dentro dele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Este é o nível em que Paulo conheceu Jesus. Embora Pedro também tenha vindo a conhecê-lo neste nível, ele provavelmente voltou às vezes às lembranças de conhecê-lo em outros níveis diferentes, quando eles caminharam juntos na carne. Por esta razão, Paulo deixa este ponto muito claro. Portanto, de agora em diante, não consideramos ninguém segundo a carne. Embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais. 2 Coríntios 5,16. Se quisermos chegar a um nível de conhecer a Deus intimamente, devemos perceber que a maior bênção que Ele nos deu não é se revelar a nós pela carne, mas pelo seu Espírito. Uau! Você está ficando animado como eu? Que Senhor maravilhoso nós servimos! Ele anseia por se dar a conhecer a nós da maneira mais profunda. Foi Ele quem primeiro desejou essa intimidade. Seu coração está clamando agora pela mesma fome? Questões para estudo. Primeiro, você já fez uma oração do tipo: por favor, me leve para o céu para estar com você. Quais eram as circunstâncias quando você fez esta oração? Segundo, muitos na igreja tentam se aproximar de Jesus sem ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, mesmo quando sabem que ninguém conhece Jesus sem o Espírito Santo. Por quê? Você descobriu que isso é verdade em sua própria vida? Terceiro, ao meditar no papel de parceria do Espírito Santo, como sua presença influencia sua confiança em abrir seu coração para Deus? Existe realmente alguma coisa que você possa guardar só para você? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.